E uma questão interessante é que até então nós estamos vendo a interferência do meio, no caso da mãe, sobre a criança, tá? Dentro daquele entendimento da fase inicial. Agora nós poderíamos dar um salto e perguntarmos assim, né? Aonde que nós entramos nessa questão? Qual é a nossa participação? Não da interferência do ambiente sobre a gente, né? Mas por onde que eu me vejo, né? Uma pessoa que tem ou não tem confiabilidade, né? Ou aonde que eu percebo que me faltou essa confiabilidade, né? E os efeitos que isso causa em mim. Aí entra a minha participação no processo, tá? Então, se nós formos pensar no ser humano adulto, né, eu poderia detectar isso através da minha inibição, por exemplo. Tá? Quer dizer, o que é essa inibição? Aqui na minha fase adulta, nada mais é do que aquela perda da espontaneidade que nós falávamos lá no início. Tá? Então, as questões estão interligadas. Tá? Uma outra questão, a minha dificuldade de confiar nas relações, de me entregar nas relações com as pessoas. Tá? Essa dificuldade de confiar em mim mesmo ou confiar nas relações. Né? Todo esse processo, ele é fruto desta base que nós estamos falando. Ele é apenas uma expressão numa outra configuração, né? Numa outra linguagem. Né? Existem N maneiras de eu perceber, né, essa falta dessa confiabilidade, o efeito da confiabilidade em mim hoje. Uma outra forma de a gente também entender isso, perceber isso como adulto, por exemplo, é através dos nossos sintomas. Eu me refiro aos sintomas no sentido assim, ó, eu me ver mais depressivo, por exemplo. Eu me ver tomado pelo medo. Eu me ver sofrendo processos, né, físicos. Que isso está ligado com a questão da confiabilidade em si mesmo. Toda a questão da confiabilidade. Nada mais é do que um reflexo na fase adulta, né, de uma condição que se teve ou não anteriormente. Nós podíamos também enfocar isso de uma outra forma, né, que é entendendo os efeitos do ambiente favorável sobre a gente e também dos efeitos que isso nos causa não tendo um ambiente favorável. Então, se nós tivermos um ambiente favorável, como é que nós podemos ver isso, por exemplo, num bebê que nós estávamos falando? Tá? Vai depender muito dessa capacidade da mãe de ir de encontro ao bebê. Ir ao encontro das necessidades do seu filho. Por que isso é importante nesse processo? Tá? Porque essa empatia da mãe permite que esse bebê viva os seus estados de tranquilidade, tá? Viva os seus estados de relaxamento e, ao mesmo tempo, desenvolva aquela tendência inata que nós temos, tá? De amadurecer, de se descobrir. Coisa que, se ela não tiver, ela vai colocar as necessidades dela no bebê. E vice-versa a questão da mãe, né? Se essa mãe, ela colocar as suas necessidades, né, na frente das necessidades do bebê, né, ou seja, ela colocar as necessidades dela, o que é importante para ela, né, ou seja, é o que ela acha. Não o que é importante para o bebê, mas sim o que ela julga ser importante para o bebê. Ela colocar as suas necessidades, né, sobre a criança, vai interferir em todo o processo de confiabilidade do bebê. Porque o bebê, nesse momento, ele é um ser em formação. Né? Vamos usar uma linguagem assim, ó. Ele é um ser não integrado em processo de integração. Né? O que é esse processo de integração? É um dia ele se identificar consigo próprio, né? Ter a noção de que ele é um ser, eu sou, né? Quer dizer, diferente, né, daquilo, né, que está ali fora. Né?
que nessa fase inicial o bebê não tem, né? A gente chama da fase de onipotência da criança, onde ela imagina que ela é tudo e tudo se resolve por ela, né? Então, isso tudo, dele trafegar de estados tranquilos para estados excitados, de movimentação, para descobrir o mundo, essa questão de partir de uma não integração para um estado de integração, vai formando um padrão de funcionamento, de comportamento para esse bebê, que acaba fazendo com que ele vá adquirindo confiança nos seus mecanismos internos. Né? Que vai isso estrutura essa criança. Né? No adulto também, né? A gente está dando o exemplo da criança, né? Quer dizer, a interferência do ambiente favorável. Né? No adulto também nós vemos aquele adulto que é fruto desse ambiente favorável. Como? É o adulto seguro, né? É o adulto confiante, né? É o adulto que estabelece uma boa qualidade nas suas relações. Né? É aquele adulto que confia nele mesmo, né? E nas pessoas, né? Que ele se comunica. Né? Então, é aquela pessoa mais estruturada, né? Mais espontânea, ligando lá com o gesto de espontaneidade da criança, do bebê lá. Né? É um adulto mais espontâneo nos seus gestos, né? E menos reativo. Né? Ele não fica com aquela preocupação de que a qualquer momento ele, por exemplo, possa ser invadido por algum elemento do mundo externo, que tem ligação com a mãe invasiva, que nós falávamos antes. Né? No vídeo anterior. Né? Então, isso é muito importante, né? Como a gente vai enxergando isso, tanto no bebê quanto no adulto. Né? Tanto o favorecimento do meio, né? Quanto o não favorecimento do meio. O não favorecimento do meio é só para verter ao contrário. Seria o quê? É aquela pessoa insegura, imatura, que o processo maturacional dela está em desacordo às fases do desenvolvimento. Né? É aquele adulto, adolescente que a gente primeiramente vê. Né? É o adulto que não consegue ser bem sucedido nos seus planos, nos seus objetivos. Né? E esse tipo de comportamento, ele não favorece esse desenvolvimento da confiabilidade e muito menos favorece uma comunicação saudável. Então, são formas, né, de a gente ver a influência desse meio, né, favoravelmente ou não a esse desenvolvimento, né, das nossas potencialidades, né, da nossa capacidade de descobrirmos, né, o mundo e darmos conta desse mundo no cérebro. E tem toda a questão também, né, que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né, a questão assim, ó, em quem confiar? Como confiar? Né? Ou seja, assim, ó, como saber que a relação pode ser confiável e não pode ser? Exatamente. Né? Eu acho isso uma questão importante de a gente trabalhar. Né? Porque daqui a pouco fica aquela dúvida assim, tá, mas será que eu estou fazendo certo confiando naquela pessoa? Né? Como eu vou, digamos assim, diagnosticar como e de que maneira que eu vou confiar no outro? Né? E aí entra uma questão que para mim é fundamental, que é o que nos orienta nesse sentido, para a gente não acabar caindo numa frustração, que é o que eu chamo de realidade e de fantasia. Eu vou exemplificar o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que eu seja uma pessoa que, pelo meu histórico, né, com as minhas relações básicas iniciais, lá com a mãe, com o pai, bem no início da minha vida, eu me tornei uma pessoa carente, né, carente de carinhos físicos, digamos, né, e de escuta, de atenção. Tá? Eu trago isso para o meu mundo adulto, que nem nós vemos. Então, aonde que entra a fantasia aí? A fantasia entra, por exemplo, aí eu vou ter uma namorada, ou eu vou ter uma esposa, e eu vou pensar da seguinte forma: bom, se eu for amoroso com ela, ou atencioso com ela
é muito provável que ela seja recíproca, né? E me devolva essa atenção e esse carinho, que é o que eu demando. Mas, se a necessidade dela não for essa, eu vou me frustrar. Por isso que, nesse tipo de relação, é o tipo de relação que nós estamos denominando como relações fantasiosas. São fundamentadas numa fantasia. Qual é a fantasia? eu acredito que ela vai ser... Que eu acho que se eu der, ela vai me devolver. Só que o que eu estou vendo na realidade? Que ela não é uma pessoa nem afetuosa e nem atenciosa. É a característica dela. Então, ao invés de eu respeitar aquilo ali, é muito mais fácil para mim fantasiar criar e acreditar que ela vai me dar essa condição. Um sonho, né? Lembra da conversa lá com o Alexandre que a gente tinha, né? Quer dizer, é o sonho alucinado, não é o sonho real. Ao passo que muitas vezes também, né, a gente pode sim ter uma relação com uma pessoa, né, e nós termos indícios. Bom, então para lá um pouquinho. Então a minha desconfiança, a minha falta de confiança, ela tem um significado porque eu estou vendo no outro daqui a pouco algo que é real. Esses indícios eu estou vendo na realidade. Não são indícios que eu estou criando na minha imaginação, na minha fantasia. A fulana lá está se esforçando e se tornando uma pessoa mais amorosa, né? Mais afetiva comigo, está me ouvindo um pouco mais, eu estou vendo ela se trabalhar nesse sentido. Tá? Isso deixa de ser fantasia, porque eu estou vendo na realidade. Então, o que determina a relação que eu posso me entregar ou não é a realidade. Porque a realidade é uma só. Né? Por exemplo, se eu crio a fantasia de que eu sendo amoroso ela vai me dar, né? E ela não me dá, não me dar essa atenção, eu vou me frustrar. E qual é a realidade? A realidade é uma só, que ela não é essa pessoa amorosa. Ela não tem nenhuma demonstração de querer me ouvir ou de querer me dar um carinho. A realidade é única, é uma só. A fantasia eu posso criar milhares, mas a realidade é uma só. Então, meu guia, minha referência é somente a realidade. Isso tem para que eu possa me entregar e não me frustrar. Isso tem que ficar bem claro, né? Quando a gente fala em confiabilidade, é absolutamente normal a gente ter confiança e a gente ter a desconfiança. Mas desde que essa desconfiança seja baseada em algo real. Né? Por exemplo, eu vou comprar um imóvel, mas eu sei que o corretor tem fama de enganar as pessoas. Porque eu conheço o caso A, o caso B e o caso C. Bom, então é normal, caso esse corretor venha até mim ou algo aconteça, que eu tenha uma desconfiança dele, porque existe uma realidade que me diz, toma cuidado ali que o cara não é trigo limpo, que a gente diz. Que aponta para isso, tá apontando cuidado. Né? Seria diferente daqui a pouco de eu olhar para a mesma pessoa, uma outra pessoa, completamente oposta, honesta, e eu começar a procurar coisas que não existiam ali. Né? Mas será que vai acontecer tal coisa? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? Né? Esse já é um ser humano inseguro e imaturo que nós estamos falando. Exatamente. Diferente daquele que toma uma precaução de não fazer esse negócio, por exemplo, fundamentado numa realidade de que existem outros casos em que essa pessoa não foi honesta. Então, esse parâmetro da realidade ele é muito importante. Tá? Mas, em síntese, do que nós estamos falando? Que a confiabilidade permeia todas as relações. Todas, absolutamente todas. Desde que a gente nasce, né, até quando a gente morre. Todas as etapas do nosso desenvolvimento maturacional. Né? Até se eu estou sozinho, né, não estou me relacionando com alguém, mas eu me relaciono comigo. Eu penso sobre mim, eu estou aqui imaginando se o que eu estou fazendo está correto ou não está correto, o que eu tenho que fazer daqui a pouco. Né? Isso é uma relação. E essa relação ela tem que ser fundamentada nessa questão da confiabilidade para que ela seja sustentável, para que ela seja madura, para que ela tenha resultados e efeitos positivos. Como é o nosso caso aqui, até mesmo na clínica. Né? Quando a gente trabalha a relação de confiança terapeuta-paciente.
né? E não é à toa que a gente não determina para o paciente o que o paciente deve fazer. Senão nós estaremos aí incidindo naquela mãe que determina para o filho as necessidades dela sem considerar o filho. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A relação... Ele invadindo o espaço dele, trazendo uma necessidade nossa, como analista, né? Ao invés de deixar vir a necessidade do próprio paciente. E o que a gente faz como analista, na verdade? Né? A gente se coloca no lugar do paciente. A famosa empatia. A famosa empatia, né? E ajuda esse paciente, dentro daquela estrutura que ele tem, a desenvolver as condições por ele necessárias ao seu desenvolvimento. Então, pessoal, o que a gente pôde observar? Né? A íntima relação da confiabilidade em todos os nossos processos de vida. Né? Nós estamos agora no mês de abril, né? Mais exatamente na primeira sexta-feira de abril, realizando uma palestra para a Escola Paulista de Psicanálise, na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, que vai tratar exatamente deste tema, né, onde nós podemos aprofundá-lo um pouco mais. Nós vamos ali estar abordando mais a questão técnica também, como que isso se apresenta na clínica, né, no nosso trabalho. Né. Então, nós deixamos aqui o convite a vocês, né, quem tiver interesse, né, de aprofundar esse tema. Será um prazer nós recebê-los, né, nesse nosso encontro na Livraria Martins Fontes, falando sobre esse tema.